Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Dizer que é de grande responsabilidade estar ministrando a palavra do Senhor, visto que nós temos um pastor que prega às quartas e aos domingos e prega muito bem. Nós temos aprendido muito da palavra do Senhor com ele, né? Desde que eu e minha esposa migramos para cá, nós temos aprendido muito da palavra do Senhor. E é um lugar abençoado, é uma igreja abençoada. E desde que recebi a incumbência, o chamado de estar ministrando a palavra hoje, tenho orado e pedido a Deus que me desse uma palavra. E na quarta-feira passada o pastor falou a respeito de uma conversa. Às vezes uma conversa de 5 minutos pode mudar a vida de alguém. E eu comecei a orar e pedi que o Senhor me desse uma palavra. E no domingo a gente falou sobre vida. O pastor falou muito sobre vida aqui. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, do versículo 1 a seguir. Esta é uma conversa que Jesus tem com um fariseu, um homem chamado Nicodemos. João capítulo 3, amém? A palavra diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Somente até aqui. Meus irmãos, princípio, para falarmos desta mensagem, nós precisamos entender quem é Nicodemos. Muito se fala a respeito da pregação do Evangelho e da palavra de Deus, e ele era um homem entendido, ele era um homem que entendia, ele sabia das leis, ele sabia de tudo o que a Torá dizia, que são os 5 livros de Moisés, ele sabia das 613 leis, da Torá, e nesse momento aqui ele é indagado por Jesus a respeito do novo nascimento. E como pode um homem que entendia tantas leis e sabia de tantas coisas não compreender a respeito do novo nascimento? Jesus indaga ele a respeito do novo nascimento e ele pergunta para Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Como pode alguém voltar ao ventre de sua mãe já sendo velho? Então, Jesus replica a ele, dizendo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, mesmo assim sem entender, continua fazendo perguntas a Jesus. E Jesus, com toda a sabedoria que lhe é dada da parte do Pai, diz: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Este assunto a respeito do novo nascimento não é um assunto irrelevante. Este assunto é um assunto de extrema necessidade e seriedade. Nos dias atuais, muito se tem falado a respeito do movimento gospel e muitas pessoas têm aderido a esse movimento, e lotado igrejas, e enchido templos. Muitos são sábios, como um fariseu aqui, Nicodemos, entendido de leis, mas não entendido a respeito do novo nascimento. Saber de leis e ser entendido não significa nascer de novo. Saber várias coisas não significa que nasceu de novo. Nicodemos também era príncipe dos judeus, ou seja, Nicodemos tinha posses, muitas posses. Nós sabemos que os judeus são muito bem de vida, são prósperos. Então, Nicodemos era um homem próspero, mas como é pregado na teologia da prosperidade hoje, em muitas igrejas neopentecostais, esse também não é um sinônimo de salvação. Ter bens, ser rico, não que isso seja pecado. Se você trabalha com o seu suor, isso é maravilhoso, é dom de Deus, mas isso também não significa ser salvo. Então, o que significa ser salvo? Significa ser salvo é ser nascido de novo. E o que é alguém que nasceu de novo? A Bíblia vai nos dizer
lá, se você conseguir colocar aí, Lucas, Romanos 6, do 4 a 11. Romanos 6, do 4 a 11. O Senhor fala um pouquinho para a gente aqui, carta de Paulo aos Romanos. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no dia da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para os pecados, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, vós também considerai-vos como mortos para os pecados, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. O novo nascimento significa uma mudança radical de mente. Não é só passar um verniz sobre uma madeira podre ou pintar um ferro velho enferrujado. O novo nascimento é uma mudança radical, é uma mudança que vem de dentro para fora. Ser nascido de novo significa ter novo pensamento, um novo espírito, um novo jeito de viver, uma mudança radical. E hoje em dia, muitos têm banalizado o Evangelho, dizendo que é só vir para uma igreja e levantar uma mão, dizendo que aceitou a Cristo e continuar vivendo da mesma maneira. E a Bíblia vai dizer aqui mais para frente, Jesus diz a Nicodemos que ele não acreditava nos que acreditavam nele. Ou seja, muitos estavam dizendo que acreditavam em Jesus, mas Jesus não acreditava naqueles que acreditavam neles, porque a fé deles era uma fé vazia. Nicodemos mesmo foi até Jesus porque ele estava vendo os milagres. Ele tinha visto as maravilhas que o Senhor tinha feito, e então de noite ele foi procurar Jesus. Ele já foi de noite porque ele tinha medo que os outros fariseus vissem ele procurando Jesus, e dessa forma pudesse ser que ele fosse, ali repreendido pelos fariseus. Então, Nicodemos decide procurar por Jesus à noite, para entender quem era Jesus. E ele diz: Senhor, sabemos que tu és Deus, é filho de Deus, vindo da parte de Deus. Somente saber que Jesus é o filho de Deus também não é sinônimo de salvação. Muitos acreditam e sabem que Jesus é o filho de Deus e que ele veio para salvar os perdidos, e até dizem crer no Senhor Jesus, mas isso não é sinônimo de salvação. Muitos, como dizem Mateus, muitos dirão que estão feitos milagres, que creram, falaram em novas línguas, mas quando chegar no final da vida, o Senhor vai dizer a eles: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Nós precisamos entender o que o Senhor quer nos dizer através dessa palavra, que para ser nascido de novo, nós precisamos nos despojar do velho homem, abandonar as nossas práticas, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Não que nós não vamos pecar mais, nós ainda estamos nesse mundo e estamos aptos a falhar, mas aqui em Romanos diz que nós não estamos mais debaixo da ira do pecado. Nós precisamos andar se corrigindo e se policiando a cada dia, porque a cada dia que passa as coisas vão se afunilando mais, o pecado vai nos apertando e a gente está olhando para esse mundo e tudo agora está se tornando uma coisa relativa. Tudo que antes os nossos pais ensinaram, os pais na fé, que era pecado, hoje estão dizendo que é relativo. Tudo é relativo. Tudo que a gente diz que é lei do Senhor, que o Senhor nos disse que não pode, estão dizendo que é relativo. Mas aquele que crê em Jesus e que crê que é nascido de novo, ele tem um espírito novo, um espírito reto. Ali em Ezequiel 11, 19 e 20, se os irmãos quiserem acompanhar. Ezequiel 11, 19 e 20. Que o Senhor está dizendo, lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos
e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Irmãos, até isso aqui acontecer, todos nós estamos em desacordo com Deus. Não existe um padre, um pastor, um monge, um pregador, qualquer pessoa está em desacordo com Deus até que ela receba um espírito novo. Não há nada que faça a nós mudar de ideia. O nosso conhecimento, a nossa sabedoria, nada pode nos fazer mudar de ideia a respeito do novo nascimento, a respeito de Jesus. Nós não podemos tomar por nós mesmos a decisão de servir a Cristo. Apenas o Espírito Santo pode nos mudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós devemos nos colocar à disposição do Espírito Santo, para que quando o Espírito Santo quiser nos corrigir, nós aceitamos a correção. Porque nós não podemos estar debaixo do pecado. A partir do momento que nós decidimos por Cristo, nós precisamos andar em novidade de vida. Porque o mundo aí fora está nos olhando. O mundo está olhando para nós e dizendo, estes são os servos de Deus. E se nós somos os servos de Deus, nós temos que andar em novidade de vida. Nós não podemos andar conforme o mundo anda. Nós temos que andar na contramão do mundo. Seja lá o que o seu amigo vai dizer no trabalho, e o que o seu colega vai dizer na faculdade, que nós somos quadrados, antiquadros, nós somos filhos de Deus. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus, segundo os estatutos dele. Não importa o que vão dizer, você é crente, é quadrado, Jesus não vai voltar, já fazem mais de 2000 anos. Mas ele vai voltar. Nós não sabemos quando é o tempo. E é por isso que nós devemos andar em novidade de vida todo o tempo. Porque pode ser que ele venha amanhã. E pode ser que ele demore a voltar. Mas nós sabemos que as coisas estão se afunilando e que Cristo breve voltará. Mas uma coisa é certa, irmãos. Todos nós só podemos esperar por Cristo o tempo de uma vida. Eu só posso esperar por Cristo o tempo da minha vida. Eu não sei quando o Senhor vai chamar a minha senha e que eu vou estar com Ele na glória. Talvez pode ser depois desse culto, talvez pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 10 anos. Mas se esse tempo vai demorar 10 anos ou um dia, eu preciso estar firme com Cristo. Eu não posso me desvanecer. Eu não posso olhar para o mundo e pensar, Jesus vai demorar a voltar, Cristo vai demorar a voltar, e achar que vai dar tempo de dar uma escapadinha e fazer algumas coisas lá no mundo e voltar para Cristo. Talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. Nós precisamos permanecer firmes na promessa que o Senhor fez. Porque quando chegar o dia do juízo final, Ele disser para nós, vinde benditos meu Pai, para uma morada que esteja preparada para vós. Deus tem uma morada preparada para nós através de Cristo. Não por nós, por as nossas obras, pelo nosso entendimento, não por nós, mas por Cristo. Porque aqui vai dizer em João no capítulo 3 que o vento assopra onde Ele quer. E muitas vezes as pessoas olham e não entendem que muitas vezes um bêbado que estava no bar, hoje está dentro de uma igreja servindo a Deus com piedade, é um homem santo. Muitas vezes um ex-detento está servindo a Deus e é um homem santo. Uma mulher que muitas vezes estava servindo uma vida promíscua, hoje está servindo a Deus e é uma mulher santa. Porque o vento do Espírito Santo sopra onde Ele quer. O vento do Espírito Santo sopra onde Ele quer. Nós não podemos escolher quem é salvo, quem não é. É o Espírito Santo que sopra onde Ele quer. Nós devemos, irmãos, cada vez mais orar e pedir que o Senhor venha a derramar do Teu Espírito Santo para que cada vez mais pessoas possam obedecer a Cristo. Porque os tempos estão se findando. E a gente tem visto muitos casamentos sendo destruídos pela prostituição, muitos filhos se drogando, muitas jovens entrando em um mundo de promiscuidade, muito novas. E nós, como servos de Deus e filhos de Deus, precisamos estar com a mão na fogueira, porque essas pessoas precisam de nós. Nós somos a chama do Evangelho. Nós precisamos andar cravando a bandeira do Evangelho em todo lugar que nós vamos, para que o seu reino seja estendido e para que se aumente o seu governo. Nós sabemos que o Senhor já sabe quem serão salvos e que Ele tem os seus eleitos, mas nós não sabemos. E é por isso que nós devemos andar pregando o Evangelho. Nós devemos ser o espelho de quem está à nossa volta. Nós precisamos olhar
para a nossa volta e ver que as pessoas estão com os olhares gritando e olhando para a gente dizendo: é você que virá trazer a palavra, é você que vai trazer o meu socorro. Muitas vezes as pessoas não dizem isso, mas os seus olhares dizem. E nós temos a chama do Evangelho em nossas mãos, nós temos o conhecimento, nós somos bem alimentados nessa igreja, nós temos uma palavra sábia, edificante, e nós temos que transbordar essa palavra onde vamos. Amém? Os irmãos nos acompanham ali também em 2 Pedro, no capítulo 4, versículo 11. 2 Pedro, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4 a 11, irmãos. Perdão. 2 Pedro 1, 4 a 11. Porque todo o que é nascido de Deus... Não, perdão aqui, acho que eu estou enganado. 2 Pedro 1, 4 a 11. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por Ele fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo, vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçais, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A nossa entrada no reino eterno, ela não depende de nós, mas nós precisamos nos colocar na brecha e à disposição de Jesus. Ela não depende de nós, a salvação não depende de nós, ela depende somente de Cristo, somente da morte de Cristo na cruz. A fé, como diz em Efésios, vem pela graça. É a graça que nos salva. Mas quando Jesus estende o braço para nós, nós precisamos estender o braço para Ele. E diz: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui pronto para receber a Tua salvação. Nós precisamos nos pôr à disposição de Cristo, como servos amados, como os filhos de Deus. Esse assunto a respeito do novo nascimento é um assunto essencial. Nós não podemos entrar no reino de Deus se não formos nascidos de novo. Jesus não está perguntando aqui para Nicodemos se ele vem na igreja às quartas e aos domingos. Jesus não está perguntando a Nicodemos se ele entende das leis e se ele sabe. Jesus também não está perguntando para Nicodemos se ele é filho de crente, se ele já é irmão há 40 anos, se ele congrega na igreja há 35 anos. Ele está perguntando para Nicodemos: Nicodemos, você já nasceu de novo? Vos necessário é nascer de novo. Isso não é um assunto irrelevante, é um assunto essencial. Como Jesus está dizendo a Nicodemos: vos necessário é nascer de novo. É um assunto necessário. E se é necessário, irmão, nós necessitamos nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nós não vamos entrar no reino de Deus de qualquer forma. Só entra no reino de Deus quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quem nasceu de novo, quem decidiu por Cristo. Nós estamos às vésperas do Natal e, como o pastor lembrou aqui, Isaías 6, capítulo 9, vai dizer que um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Emanuel, Deus está conosco. Nós precisamos entender que esse mesmo Cristo que veio e morreu por nós, para salvar nós do pecado, é o mesmo Cristo que sopra o vento do Espírito Santo para que nós possamos nascer de novo a cada dia.
Porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos na cruz. Estamos sendo salvos pelo nosso caminhar, pela misericórdia de Jesus, pela sua bondade, pela sua infinita bondade, e seremos salvos quando tudo for consumado, quando Cristo vier na sua segunda vinda para recolher os santos que estão espalhados aos 4 cantos desse mundo, para que nós possamos viver com Ele na glória. E para isso, irmãos, nós precisamos andar em novidade de vida. Nós não podemos andar de qualquer forma. Nós precisamos andar espalhando as boas novas, olhando para Jesus firmemente, que Ele é o nosso alvo. Nós não podemos olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Jesus é o nosso alvo. Nós precisamos entender que Cristo veio e muitas pessoas, muito se tem falado a respeito da salvação e as pessoas estão aí vagando por aí, e se é pregado o evangelho, e muitas pessoas ouvem, e é a mesma coisa que se fosse nada. Mas como diz o salmista Asaf no capítulo 73, para eles serão como os ímpios, serão como um sonho quando se acorda. Eles estão sonhando, mas quando eles acordarem, eles verão a realidade daqueles que não aceitaram a Cristo. O que aguarda eles é uma horrível expectação de fogo e enxofre. Mas nós que decidimos por Cristo, estamos olhando para a cruz, e nós estamos vendo a figueira brotar, e todas as coisas que Jesus disse que ia acontecer em Apocalipse estão se cumprindo. Jesus vai voltar, irmãos. Nós não podemos nos cansar de esperar. Nós precisamos esperar que Cristo irá voltar como pessoas que nasceram de novo. E se nós decidimos por Cristo, nós precisamos esperar com paciência, porque a qualquer momento Ele pode voltar. E Ele voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja santa, sem mácula, um povo zeloso. Ele irá buscar um povo que escolheu nascer de novo. Nós precisamos escolher todos os dias, irmãos, nascer de novo para Cristo, deixar de lado o pecado, deixar para trás o pecado, porque nós somos o espelho do mundo. A igreja é a reserva deste mundo. É a igreja que é a reserva deste mundo. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos chamados para espalhar as boas novas. E hoje o Senhor quer fazer uma pergunta a vocês. Vocês já nasceram de novo? Faça essa pergunta, irmão, no seu coração. E quando você for orar, quando você chegar na sua casa, reflita sobre essa pergunta. Você já nasceu de novo? Não é se você vem à igreja às quartas e aos domingos, se você é crente, se você já é batizado, é se você já nasceu de novo. Nascer de novo significa uma metanoia, uma mudança radical de mente. E nós precisamos continuar como aqueles que sonham com a volta de Cristo e que sonham em morar com Ele na glória. Amém? Estas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Os irmãos, fiquem de pé para nós orarmos.